Olá pessoal, vamos dar início ao novo capítulo do nosso tema relativo a métodos biométricos aplicados ao melhoramento genético vegetal. As nossas próximas conversas, e a de hoje, vai tratar de um assunto bastante interessante, que é a seleção recorrente e a predição dos ganhos genéticos em decorrência das várias estratégias que o melhorista possa adotar, né? Então nós vamos aqui fazer algumas considerações, seja ela do ponto de vista do melhoramento, usando estratégias diferentes, tendo em vista a particularidade da espécie, da população que ele está trabalhando, e também considerações no contexto da genética quantitativa, enfocando a predição. Essa é a nossa primeira parte e a gente vai ter outros assuntos que vai demandar outras videoaulas. Então, nesse tópico, nós vamos apresentar a estratégia de melhoramento e, principalmente, como predizer o ganho genético associado a cada estratégia que vai ser adotada. Vou dar um conceito geral de seleção recorrente, né, e, posteriormente, apresentar essas expressões de predição. Então, a seleção recorrente, ela é um processo cíclico, né, continuado, de seleção de uma população, né? Então, você vai perceber que ela tem algumas etapas que caracterizam a seleção recorrente. E ela tem objetivos. O grande objetivo é o melhoramento genético, é melhorar a média da população, deslocar a média da população. Então, você tem uma população que tem uma determinada média e nós pretendemos, então, fazer com que, por exemplo, a média da produtividade aumente. Às vezes a gente quer diminuir essa média, diminuir o porte da média da população, diminuir ou aumentar o ciclo. Então, nós temos interesse em fazer um deslocamento dessa média diante uma variabilidade que deve existir. A gente pretende focar no melhoramento principalmente de características um pouco mais complexas, como a produtividade de grãos e os seus componentes primários, o número de grãos, o número de espiga, o número de vagem, tamanho de grão, o número de fileiras de grãos, etc, né? Então, às vezes você tem outros programas, por exemplo, programa de retrocruzamento, que é para a característica governada por um ou poucos genes. Seleção recorrente, você quer melhorar, né, a média, e o objetivo é enriquecer ou aumentar a frequência de alelos favoráveis naquela população. Então, aqueles alelos que você julga ser favorável, no sentido de aumentar ou diminuir a grandeza, né, no sentido que você desejaria, você então vai implementar essa técnica. A gente sempre tem o cuidado de manter a variabilidade, usar a técnica, e aí a gente tem que ponderar uma série de coisas, garantir uma população de base genética ampla, garantir, né, procedimentos que não envolvam tanta intensidade de seleção para não reduzir o tamanho efetivo, estar sempre observando processos de recombinação com um número razoável de planta, de forma que você possa ganhar e ganhar sempre, né? Isso é importante, porque os objetivos eles devem ser perseguidos a longo prazo para que você tenha um patamar de sucesso mais elevado. Bom, as estratégias ou grupo de métodos, nós podemos considerar alguns métodos de seleção recorrente interpopulacional ou interpopulacional. Você pode melhorar uma população ou pode estar melhorando duas populações, né? Uma população, né, em relação a outra, enriquecendo alelos favoráveis na população A, daquelas formas alérgicas não tão presentes na população B. De forma que, ao cruzar indivíduos, obter, por exemplo, híbridos, você está sabendo que está usando populações complementares
em que a chance de sucesso, né, do desempenho desse material híbrido, ele é maior, tendo em vista a complementariedade que foi preparada para as duas populações. Alguns métodos pode ser considerado também métodos intrapopulacional. Então você quer passar a população A para a linha, a 2 linhas, a 3 linhas, em que o desempenho dela é melhor. Você pode praticar várias estratégias de seleção. Seleção massal, vamos pensar aqui, espiga por fileira, bastante comum. Vamos tomar por referência aqui a espécie de milho. Então tem essa denominação e a gente pretende detalhar cada uma dessas estratégias e a predição de ganho. Uso de família de meio-irmãos, uso de testadores específicos para avaliar a população, né? Nesse caso, você tem os indivíduos que são acasalados, né? O acaso ou com a própria população ou com uma população testadora, ou família de irmão completo. Nesse caso, você escolhe pares de indivíduos para fazer então esses testes, ou você pode usar algumas famílias endogâmicas. Interpopulacional, você pode pegar a população A, tomar a população A de referência, população B, que você deseja melhorar, e avaliar, aqui fazer um teste, e esse teste pode ser de família de meio-irmãos. Às vezes a população B é a testadora de A e a A é a testadora de B. E você pode também tomar um indivíduo da população A com um indivíduo da população B e gerar aqui a primeira família de irmão completo. Outro indivíduo com outro indivíduo, outra família de irmão completo. Com base nesse teste, você pode fazer uso de imediato, a curto prazo, das boas combinações híbridas, né? Se for, por exemplo, espécie perene, alguma coisa nesse sentido, ou com base nesse teste, você voltar à população A e ter a população A melhorada. Ou voltar à população B, com base naquelas melhores famílias de irmãos completos, voltar aqui e ter então a população bilinha. Então você normalmente faz esse tipo de coisa, visando características importantes como a produtividade de grãos, e você está sempre focando que em determinado momento a heterose vai ter que ser explorada, porque você está melhorando a população A daquelas formas aléricas complementares à população B deficiente nesses alelos que a população A está sendo enriquecida, e vice-versa. E aí, então, em determinado momento, você quer extrair, por exemplo, linhagens ou híbridos intervarietais, e você vai cruzar linhagens dessas duas populações, e certamente, como são populações preparadas, melhoradas por um processo de seleção recorrente interpopulacional, certamente a chance de sucesso do híbrido é maior, né? Você não está confeccionando um híbrido ao acaso, você está tomando dois indivíduos, aparentemente ao acaso, mas de populações enriquecidas, complementares. É uma técnica bastante interessante de melhoramento de plantas. Bom, então vamos entender dentro daquele conceito de seleção recorrente essas etapas. Então é um processo cíclico, né? Nós já apresentamos essa primeira ideia. E essa figura representa exatamente esse processo cíclico, onde você vai melhorando a população do ciclo 0 para o ciclo 1, para o ciclo 2, e assim vai. Você vai gradativamente melhorando. Você vai deslocando a média, você vai enriquecendo essas populações, né, de alelos que você julga ser favorável à manifestação fenotípica do caráter que você esteja estudando. Em cada ciclo, você tem algumas etapas particulares, e esse ciclo tem que ser fechado. A gente observa, muitas vezes é um ato bem contínuo, é fácil de identificar as fases, outras vezes algumas fases são mais demoradas do que outras. Então vamos tomar aqui a população de ciclo 0,
Uma primeira providência é a obtenção de progênies, né? Essas progênies vão ser avaliadas, serão submetidas a um teste, né? Então você tem essa população e você vai, então, aquela ideia de estruturar essa população, né? De uma forma diferente, onde você conhece a genealogia e você, então, distribui essa variação que existe nessa população numa variação entre e dentro daquelas famílias que você estruturou. A questão é que tipo de família? Bom, a família pode ser família de meio-irmãos aqui dentro dessa população, né? Então você pega indivíduos, por exemplo, a planta de milho, colhe cada matriz, as espigas ali vão ser famílias de meio-irmãos. Ou você pode estruturar cruzando dois indivíduos, pares de indivíduos. Então você teria família de mão completa. Autofecundando, ou às vezes tomando uma população de referência, pegando indivíduo e cruzando com a população de referência chamada de testador. Então são as várias possibilidades de você obter essas progênies, que são representações dessa população original, e você vai então fazer a avaliação, né? Então, essa avaliação você vai recorrer a um delineamento experimental. Então, aqui você está pensando em delineamento genético, aqui você está pensando num delineamento estatístico, experimentos em bloco acaso, em látices, né, em quadrado latino, aquele que você achar mais pertinente, diante das particularidades da sua área experimental. Então, você que tinha a população, vamos dizer aqui, essa população com unidade X, você passa a ter essa avaliação com as unidades de teste. Posteriormente, você, diante dessa avaliação da unidade de teste, você pratica a seleção, né? E aí existem várias formas de selecionar. Selecionar entre famílias, selecionar dentro da família, praticar seleção massal. O fato é que você pratica a seleção. Uma vez que você tem uma série de indivíduos ou de famílias que estão sendo avaliadas, e você escolhe a família 8 a 15, né, a 20 a 30, você tem que ter uma estratégia de recombinação. Também existem várias formas de recombinar. Muitas vezes você recombina apenas estes indivíduos, ou você já tinha um experimento que não aguardou o resultado, então você tem todos os indivíduos. Então a recombinação envolve todos os indivíduos, mas você vai colher apenas naquelas fêmeas que foram identificadas como sendo de bom potencial. Apesar disso, o pólen que está polinizando aquele conjunto de fêmeas é pólen de indivíduos também não selecionados, porque você quis ganhar no tempo. Você está fazendo um experimento de teste, está fazendo um lote de recombinação. Recombina-se todo mundo, exclui aquele que não, né, aquelas fêmeas que não mostraram bom desempenho, mas leva para frente, né? Então a gente chama isso de controle parental. Recombinar apenas os selecionados, focando no sexo macho e fêmea, ou selecionar, né, aqueles que foram recomendados, mas focando apenas nas fêmeas. Às vezes dá menos trabalho, mais trabalho, você tem que pensar em o que fazer, né? E uma vez recombinado, aí sim você atingiu o ciclo 1. Esse ciclo 1 é a população sua melhorada. Você continua fazendo a mesma coisa, agora estruturando em família, fazendo o teste, identificando as superiores, tá certo? Com base no desempenho da família que você escolheu avaliar, e posteriormente fazendo então uma recombinação. Então veja que em 2 etapas nós precisamos estabelecer famílias, né? E você pode, posteriormente, você tem que recombinar. São cruzamentos que são cruzamentos direcionados, sob o olhar do melhorista, né? Então, esses cruzamentos, para obter
as famílias originais para fins de teste, pode ser um cruzamento já dentro de delineamentos. Esse caso de alelo pode ser usado. Então você cruza A com B, A com C, A com D. Pode usar também delineamento 1, 2 como Comstock-Hall. São estruturações da minha população e família. Bom, aí eu avalio, aí eu derivo minhas famílias de meio-irmãos, irmãos completos, F1, e vou testar. Posteriormente, eu tenho o resultado do teste. Testei 100 famílias e quero selecionar 10. Então, identifico como as melhores a família 10, 20, 30, 40, 50, 60. Né? Então, eu tenho agora que recombinar essas famílias. Essas plantas, essas famílias às vezes foram testadas, mas às vezes eu tenho sementes remanescentes. Um lote, né? Tem parte da família 1 foi testada, mas eu ainda tenho sementes da família 1 que vai ser usada em recopilação. Eu vou fazer isso aí quando? Bom, eu posso fazer após o teste, receber o resultado do teste, e eu vou fazer então a recopilação. Pode ser. Então você está gastando o seu tempo esperando o resultado do teste. Ou você já pode fazer uma recombinação simultânea. Faz o teste, faz a recombinação. Bom, você não sabe qual selecionar? Bom, faça a recombinação dos machos, eu não sei. Mas das fêmeas, na hora que sair o resultado, eu vou lá nas fêmeas e colho a semente das fêmeas. É um processo de recombinação em que foi praticada a seleção apenas das fêmeas. E dos machos, todos eles selecionados e não selecionados contribuíram. E como é que você faz essa recombinação? Bom, existe, em termos de campo, existem várias possibilidades. Então, nós estamos apresentando aqui duas possibilidades. Então, às vezes você tem você pode fazer de duas formas. Ou você tem as fileiras de macho, que você já reconhece, e as fileiras das fêmeas, né, que você sabe que vai selecionar, só que e você pode ter uma fileira que representa uma mistura de todas as fêmeas, tá certo? Eleitas, e exceto aquela que vai, né, doar o pólen. Então você faz uma mistura, por exemplo, foi selecionado as famílias 1, 2, 3, 4, 5. Então você mistura 1, 2, 3 e 4. E a 5 passa a ser, então, a que vai polinizar aquela mistura. E assim vai. Na outra fileira você exclui a 1 e a outra é a mistura. Então é possível de adotar estratégias que me garanta aí uma boa recombinação. Né? Ou você faria, né, do tipo top cross. Então é o macho que seria uma mistura. Né? Então você tem uma mistura daqueles indivíduos selecionados que vão ser doador de pólen. Né? Então essa fileira macho representa então essa mistura. E aí você tem uma série de fêmeas. Você tem a fêmea 1, 2, a 3, a 4. E você está fazendo a recombinação. Essas fêmeas estão recebendo, né, pólen desses machos, à semelhança de um processo de top cross. Onde, né, nós vamos descrever aqui o que seria top cross. Você tem a população, os indivíduos de interesse. O polinizador pode ser a própria população, pode ser uma outra população. Esse top cross pode ter, né, envolver um testador de base genética ampla, de base genética restrita, mas é um processo de recombinação. Né? Você tem essas etapas de gerar as famílias, de recombinar as famílias, são etapas importantes no processo de seleção recorrente. Como que você faz essas misturas, você estabelece aí a melhor estratégia. Isso vai depender se você tem campos isolados, se não tem, muito cuidado na hora de ter o campo de recombinação, se existe outras plantações vizinhas que poderia, né, contaminar, digamos assim, ou pólen indesejável
vir contribuir para a formação da população de ciclo 1, ciclo 2, isso não é desejável. Se há necessidade de despendoamento ou não das fileiras fêmeas, são estratégias que você precisa estar atento para cumprir essas etapas de geração das famílias, teste e posteriormente a recombinação das famílias selecionadas, enfatizando um sexo, a fêmea, ou os dois sexos, macho e fêmea, contribuindo para você sair do ciclo 0 e ir para o ciclo 1. Quanto mais refinamentos, mais vai ser o seu ganho. Mas isso pode custar tempo, dinheiro, mão de obra, né? E você tem que ponderar tudo isso. Então, normalmente, quando você está pensando num procedimento de seleção recorrente, você vai perceber que, para você ter ganhos, é necessário que exista variabilidade e você está focando no aumento da média em função daqueles efeitos gênicos aditivos, né? E até de dominância parcial. Né? Você está querendo deslocar aquela média que vale U mais A, que multiplica P menos Q, mais 2P QD. Né? Então, é necessário que essa média seja deslocada e esses efeitos alfa, que é função de A e de D, e o efeito D, são importantes. Por isso que a gente fala sobre a dominância parcial, que se ela for completa, ela acaba enfraquecendo a variação aditiva, a identificação do bom genótipo em relação à dose de alelos favoráveis, mas ela é função desse efeito. E quando você está envolvendo duas populações, né, e você quer, além de manter um bom desempenho das populações envolvidas, você pode estar interessado no bom desempenho da população híbrida, do híbrido intervarietal ou das linhagens que serão derivadas, cruzadas e produzirão bons híbridos simples, híbrido duplo e híbrido triplo. Então, quando o seu foco é de fato a hibridação, você está interessado na heterose e certamente a heterose é determinada por ação de alelos e complementação interalélica e, consequentemente, dos fenômenos sobre dominância ou de dominância. Então, são efeitos que a gente está envolvido no seu sucesso, dependendo aí dos seus objetivos. Bom, temos a seleção recorrente recíproca, né? Nós podemos pensar, então, em ter a população A, né? E passar para a população A', por um processo de seleção recorrente, envolvendo, então, a obtenção de progênies, o teste, a recombinação e a população melhorada. Né? Então, a gente percebe aí que esses efeitos para ter ganho de seleção são importantes. Agora, se você pensar em outra população, né, se a espécie ela puder explorar sabidamente os fenômenos da heterose, possa ser importante, e você quiser programas de melhoramento visando a utilização, né, não só ter híbridos favoráveis nesse cruzamento A com B, mas garantir que ao cruzar a linha com B', haverá o fenômeno da heterose mais fortemente manifestada e o desempenho desse híbrido de populações melhoradas seja provavelmente de melhor desempenho do que híbridos de populações não melhoradas. Então isso é importante, né? Essa é uma ideia importante ser considerada, que você às vezes pode ter a população A e melhorar a população A, obter a linha. Você pode ter a população B, melhorar a população B e ter B', por processo de seleção recorrente.
Mas esses processos já dito no slide anterior não me garante que o cruzamento AB ou o cruzamento A' B' seja de melhor desempenho do que o cruzamento AB. Então, se a população A for melhorada, a população B for melhorada, o cruzamento das duas populações melhoradas não necessariamente serão melhores do que o cruzamento das populações não melhoradas, se o procedimento não vem de um procedimento de seleção recorrente recíproca. Tá certo? Por quê? Porque aqui você está, de certa forma, melhorando o desempenho, enriquecendo formas alélicas que não estão de forma abundante na população B. E nesse caso você, quer dizer, a orientação da população, do melhoramento da população B, vai exatamente na avaliação do híbrido. E na avaliação do híbrido, você está já testando as boas combinações, você já está testando os alelos bons e a complementariedade. Tá certo? Então você está em busca de duas coisas: a complementariedade e a superioridade daquele alelo em produzir um bom híbrido. Então, na hora que você enriquecer, se o híbrido 1, 2, 8, 9 são bons, então você traz para cá o 1 e o 8, é porque você sabe que o 1 tem boa complementariedade com o 2, o 8 tem boa complementariedade com o 9. Então, por isso que esses híbridos devem ser melhores, porque as combinações híbridas já foram testadas. E o bom desempenho da combinação híbrida traduz, né? O bom desempenho dos pais, a heterose, é um desempenho do híbrido em relação à média dos pais, então tem que ser superar a média dos pais, e para superar tem que ter complementariedade gênica. Então veja que a seleção recorrente recíproca é muito atrativa, né? E por ser atrativa, ela explora esse teste. Esse teste é específico, não é teste de famílias, é teste de complementariedade. Pode especificamente de um tipo de família, de uma população. É também de famílias, tá certo? Você pode pegar aqui, um indivíduo aqui, gerar uma família de irmão completo, mas envolvendo genitores de duas populações. Ou pode pegar aqui uma matriz e cruzar aqui com essa população. É uma família de meio-irmãos, onde o genitor masculino é a população B. Ou do lado de cá, né, o A, e aqui recebendo poli da população A. Então você pode ter essas famílias de um procedimento de avaliação. E como você está focando no ensaio que avalia as combinações híbridas, certamente você está explorando o componente genético e que envolve aí o efeito aditivo, o efeito da dominância. A dominância é importante. Você está confiando nessa heterose, não porque vai explorar, mas ela porque ela traduz complementariedade gênica. Você pode até explorar se for, né? A curto prazo, se tiver aí uma propagação vegetativa, clonagem, alguma coisa assim desse tipo. E, obviamente, que complementação gênica vem também dos efeitos da epistasia. E essa variância genotípica vai depender, obviamente, do tipo de família que você está testando. Pode ser família de meio-irmão, pode ser família de irmão completo, família S1, né? Família S2 e assim vai. Bom, vamos falar sobre como que eu posso predizer o ganho genético. Eu tenho muito interesse na predição desse ganho genético, porque como a gente vai ver mais a seguir, ela me orienta muita coisa. E eu preciso entender o que define o ganho genético para eu adotar os bons procedimentos que resultam em ganho, né? Eu quero ganhar. O que eu me ensina? O que eu devo fazer? Né? Então, vamos ver o que a genética quantitativa vai dizer para você. Ela vai primeiro dizer para você o que significa o ganho. O ganho significa que você tem uma população que tem vários genótipos. Vamos pensar aqui você tem, está considerando aqui o genótipo a grande é grande, a grande é pequena, a pequena é pequena,
com valor genotípico U mais A, U mais D, U menos A, e com a frequência dessas classes P2, 2pq e Q2, de forma que a frequência do alelo A grande seja P, a frequência do alelo A pequena seja Q. Se assim for, né, se a gente adotar que a média é somatório de FI e XI, nós já chegamos à conclusão que a média da população vai ser dada por U mais A, P menos Q mais 2PQD. Na medida que você pratica a seleção, né, o ganho genético, ganho por seleção, então na hora que você implementa um processo de seleção, você então está pensando que vai necessariamente enriquecer essa população. Então a frequência do alelo A grande, que é P, por exemplo, era 0,2, você quer passar para 0,3, para 0,4. Então você vai implementar um processo, né, que vai tentar passar de P para P'. Vai existir um delta. Delta é a variação que você vai implementar na frequência do alelo que você julga ser favorável por alguma estratégia, né? Que nós não vamos discutir aqui qual que seria a estratégia. Então você provoca essa variação da frequência alélica, que é P' menos P, ou que é Q menos Q', tendo em vista que P mais Q é igual a 1. E se você assim fizer, né? Implementar, avaliar, saber quem que você vai selecionar, recombinar. Se você recombinar, você vai ter a população melhorada após o processo de recombinação, que é um processo de acasalamento a casa. Você vai ter a população com a grande a grande, a grande a pequena, a pequena a pequena, em equilíbrio. Só que agora com P' ao quadrado, 2P' Q' e Q' ao quadrado, porque veio da recombinação. A recombinação é uma geração de acasalamento ao acaso. Está previsto dentro do procedimento de seleção recorrente. Seleção recorrente é a avaliação, né, que significa o teste, a identificação dos melhores e recombinação. Recombinação é essa etapa para então produzir a população melhorada, que ela vai estar também em equilíbrio e, consequentemente, a fórmula vai ser semelhante. U mais A, P menos Q, só que não é P menos Q, é P' menos Q', mais 2P' Q', D. E é fácil de imaginar que o ganho de seleção é o deslocamento da média. Está aqui, é o deslocamento da média. Você pode ter até outras preocupações, né? Manter a variabilidade, mas a definição de ganho de seleção é o quanto você ganhou na população melhorada após a recombinação, cumprido o ciclo de seleção recorrente. Você vai ganhar alguma coisa. Então essa diferença te dá o ganho de seleção. À luz da genética quantitativa, é fácil, né, imaginar o que é o ganho de seleção. É a diferença dessas duas médias. A média da população melhorada menos a média da população original. Então, a média da população melhorada é U mais A, vou esquecer o U, P' A, P' menos Q', mais 2P, Q, P', Q', D. Se você subtrair essas duas médias, vai cortar esse U, coloca-se em evidência, então você vai expandir essa expressão, né? E o fato é que você vai chegar, no finalmente, a uma simplificação desse tipo. Vamos desconsiderar essa parte de delta ao quadrado, né? Que o delta é a variação na frequência que você implementou. Digamos que esses deltas são pequenos, não são grandes. Você não consegue, de um ciclo de seleção, passar a frequência do alelo 0,2 para 0,9. Né? É gradativo, tendo em vista os vários genes, a ação do ambiente, os efeitos perturbadores da dominância, sobredominância. Então, pequeno. Vamos considerar que isso aqui é desprezível. Aí nós temos, então, a resposta à questão de obtenção do ganho de seleção. O ganho de seleção depende, então, de dois fatores. Depende da sua habilidade de promover uma variação da frequência do alelo favorável, tornar o alelo favorável mais frequente,
obviamente que para um processo de seleção, e depende de que seja vantajoso trocar um alelo por outro. Então você pode imaginar que a sua população ela tem poucos alelos A pequeno, A1, e mais alelo A2. E você tem a preferência. Então, em relação ao alelo A1, você está provocando, né, um enriquecimento dessa população em relação ao alelo A1, que vai passar de P vezes P'. Mas tem que ter vantagem, né? Tem que ter valor de troca. Então esse alfa representa o valor de troca, o efeito médio de substituição gênica. Quanto equivale trocar A1 por A2? Se A1 e A2 têm os mesmos valores, o seu esforço de enriquecer a população em A1 e diminuir a frequência de A2, pouco valerá. Pois bem, então essa é a ideia da genética quantitativa. Nós precisamos saber desses fatores, mas de certa forma a gente então tem dúvida de como na prática fazer o uso na quantificação de fato daquele que você vai ganhar. Mas você tem outros contextos, você pode dar essa resposta a essa mesma pergunta num contexto diferente. Então você, trabalhando com a biometria, você tem que imaginar que no processo de seleção, e nós vamos trabalhar com seleção recorrente, que envolve aí, né, a avaliação, a recombinação, são estabelecidas unidades, ou materiais genotipo de teste. Então você tem que ter avaliação. Você tem a unidade X, que é o teste, proveniente de uma população base, e unidades melhoradas, resultante da recombinação de unidades aparentadas de teste. Então vamos repetir. Você tem aqui a sua população e que você está representando essa população de uma forma diferente, né? Com famílias. Essa população, esse ensaio que você está fazendo com essas famílias, representa a população, só uma amostra dessa população. Só está estruturada, né? Só está organizada. Você, ao obter famílias, você pegou essa população, que tinha uma média 10, e nessas famílias de meio-irmãos e irmão completo, se você calcular a média, vai dar 10. Se essa população tinha uma variância igual a 100, se você pegar essas famílias de meio-irmãos e irmãos completos, se for família S1, tem que pensar um pouco mais. Mas as variâncias da família de irmão completo, meio-irmão, vai dar 100. Só que está estruturada. Você colocou entre famílias e dentro de famílias. Mas somando as variâncias, vai recuperar. Então você tem essa população, ou a população estruturada em família, nós vamos representar por unidade X. É onde nascem as informações. Você vai medir, vai calcular a variância. E você passa por um processo de amostragem, de recombinação daqueles que são os indivíduos interessados. E aí você então gera uma nova população. Você sai dessa população, né, cujos valores são X, ou que ela existe, ou por meio de amostra representativa dessa população, e gera aqui a população melhorada, que nós vamos representar por Y. Então veja que a gente tem, podemos fazer um modelo de predição. Qual que seria o desempenho em Y, na variável Y, tendo em vista mudanças na variável X? Na verdade, a variável Y e X são as mesmas variáveis. Produção em Y significa produção na população melhorada. E X também representa produção na população original, medida por meio da sua estruturação no ensaio experimental. Então nós queremos essa associação entre a produção da população e da população melhorada, a altura da população melhorada. Mas da população está sendo enxergada as características no ensaio experimental. Então, nós gostaríamos de ter esse processo de predição.
E nesse processo de predição, ele é um modelo linear, né? E aí começa a nossa história, onde beta representa uma resposta, né, linear. O coeficiente de regressão linear é uma covariância dividida por uma variância. Ela é de natureza genética, tá certo? Esse beta é de natureza genética. Mas veja, o beta é uma covariância dividido por uma variância. A variância é de x, e x está sendo avaliado. Então, na verdade, ela é de natureza genética, mas o denominador é fenotípico, porque todos aqui você tem mudanças que você pratica na população original, em x, são mudanças fenotípicas. Eu quero, a minha média varia 100, eu quero agora os indivíduos que produzem 101, 102, 110, tudo é fenotípico. E quero predizer, né, o comportamento após a recombinação dos indivíduos da população melhorada em termos genotípicos. Fenotípico eu não sei, né, vai depender de onde eu plantar, se eu vou adubar, se eu vou irrigar, se vai ter praga, mas genotipicamente eu preciso saber. Por que eu preciso saber se fenotipicamente vai dar uma variação muito grande? Para eu tomar decisão. Porque, né, eu posso ter duas populações, eu posso ter diferentes características, eu posso usar diferentes indivíduos, e eu vou querer saber qual é a melhor opção de maior ganho genético, para eu concentrar tempo, esforço, dinheiro, mão de obra e tudo mais. Então veja que no numerador é uma covariância de desempenho em X, que é fenotípico, com desempenho traduzido em Y, que é genotipo, da população que vai surgir após a recombinação. Onde ela vai estar? Não sei, nem no tempo, nem no espaço. Eu não sei quando é que eu vou fazer essa recombinação e nem onde eu vou colocar essa população. Mas ela vai ter um desempenho genético. Então essa covariância que envolve o valor fenotípico é aquela ideia de que é covariância entre o fenótipo e o genótipo, considerando que o fenótipo envolve parte genética mais ambiental com o genótipo. Isso aqui vai dar uma covariância de um valor genético, aqui o fenótipo está sendo em X, e o valor genético em Y. Né? É uma covariância de natureza genética. Né? Então, essas variações em Y, nós vamos chamar de ganho de seleção. Essas variações em X é o que nós vamos chamar de diferencial de seleção. E vai envolver, então, esse beta, que é esse coeficiente de regressão linear, uma resposta linear, em que o numerador é de natureza genética, o estimador da covariância genética entre os indivíduos testados, denominado de X, e os indivíduos da população melhorada, denominado de Y. E sigma 2 de X, a gente acrescentou aqui o F, para dizer que é um estimador de variância fenotípica entre as unidades testadas, que representa a população original, a amostra da população original que eu quero melhorar. Então essa é a primeira parte. Já é bastante interessante, mas a gente vai andar um pouco mais. Bom, se X e Y são materiais genéticos não endogâmicos, então, segundo Cocker, existe aquela fórmula básica da gente descrever essa covariância entre indivíduos aparentados. Então, essencialmente, o ganho de seleção depende dessa variância aditiva na população original. Mas para eu sair da população original, né, que está representado pela população de teste, aqui X, aqui é a população, X é uma estruturação da população. Para fazer então aqui o teste, para fazer a recombinação, para sair aqui na população melhorada, cujo valor é Y, né? Eu preciso então de me certificar dessa covariância. E essa covariância depende então deste parentesco. E esse parentesco depende da genealogia. E a genealogia depende da estratégia de melhoramento que você está adotando. Então você pode pegar a população, estruturar numa família, ter sementes remanescentes do mesmo tipo de família. Eu tinha uma espiga, parti a espiga no meio.
tá certo? Metade da espiga vai ser para teste família de meio-irmão, metade da espiga para recombinação é família de meio-irmão. Eu posso ter duas espigas, tá certo? Uma espiga é família de meio-irmão, que eu mandei para teste, e a outra espiga era família S1. Então veja que é uma estratégia familiar diferente. Então esse RXY aqui vai depender muito de como o pelorista vai passar daqui para cá, da população original para a população melhorada. Então esse como vai passar está nesse RXY, que é o coeficiente parentesco, e esse U de XY, que depende dessa expressão probabilística, que também envolve a genealogia. Então veja que a gente pode usar essa expressão. Então, tá certo? A gente parte, é muito interessante isso, a gente parte desse conceito básico, que o ganho de seleção vem, né, desse modelo de predizer o desempenho da população melhorada a partir de alterações na população original, onde? Por meio das unidades de teste que representam a amostra da população original. Se você provocar diferenças aqui, haverá diferenças da população melhorada. Essa diferença aqui é o diferencial de seleção. E a diferença na população melhorada é o ganho de seleção. Bom, se você traduzir melhor o beta, nós já vimos que é uma covariância dividido pela variância, né? Então essa covariância ela vai ser dada por 2R de XY, sigma 2A, mais 1 de XY, sigma 2D. Então eu posso trazer essa covariância como sendo dada por P V sigma 2G. Então se eu fizer isso, e eu vou dizer o que é isso, então eu vou substituir essa fórmula por P sigma 2G sobre sigma 2F. Então isso aqui vai valer P sigma 2G. Sobre sigma 2F, a variância genética sobre a variância fenotípica define a heredabilidade. E eu mantenho esse P, tá certo? Então vai ser dado por essa expressão. Então é possível, será que é possível passar? Mas essa é uma grande contribuição da genética quantitativa e da biometria. Você admitir que é possível substituir esse coeficiente por esse outro coeficiente, né? Então isso vem de estudos aprofundados e perceberam que sim, é possível. Então, mas veja, esse R de XY é uma maneira de você conhecer o ganho, mas você tem que saber da genealogia, né? Você saber o R de XY. O X, eu testei alguma coisa, recombinei e gerei a população melhorada. Às vezes eu testei o indivíduo, recombinei o irmão e a população melhorada é filho. Então o XY tem uma relação de tio e sobrinho. Pode ser outros caminhos. Mas para eu descobrir, e essa variância aditiva aqui é da minha população. Se refere a X. X é a maneira estruturada da população original, né? Então veja que é o conhecimento. Se eu perguntasse para você como que eu posso estimar ganho de seleção, bom, eu preciso conhecer a variância aditiva da minha população. Eu preciso conhecer como passar da minha população para a população melhorada. Então essa é a resposta. Ah, mas eu não tenho a variância aditiva da população. Mas eu tenho a variância genotípica. Genotípica, que não é a variância aditiva da população. É a variância genotípica da unidade de teste. É parte da variância aditiva da população. Se eu estruturei a variância sigma 2G, ela vem da estatística. É o componente de variância associado ao efeito aleatório que você está representando a sua população. Ela é variância aditiva? Não. Ela pode ser um quarto da variância aditiva. Pode ser metade da variância aditiva, mais um quarto da variância devido à dominância. Pode ser várias coisas. Tá certo? Então, pode ser várias coisas que você testou, vem da estatística, e a estatística contribui, e te dá esse sigma 2G, que tem associação com o sigma 2A.
Mas tem associação como? Aí os melhoristas, né, inventaram, ou propuseram, não se inventa, né, esclareceram que é possível, tá certo? Nos fornecer um elo de ligação, que é o controle parental. Se eu souber o controle parental, é como se eu estivesse abandonando a ideia da genealogia. Me diga, não precisa me contar sobre meu irmão completo. Esse é um vocabulário próprio de geneticista, mas existe um vocabulário próprio do melhorista, que é como que ele está fazendo, o que ele está fazendo de fato, qual que é o controle ambiental, o controle genético que ele está praticando. Isso traduz genealogia. E os pesquisadores, né, principalmente Berra, em 1970, criou uma regra. O controle parental criou o P, que é o controle parental, que expressa a relação entre a unidade de seleção, usada para a identificação de fenótipos superiores, e a unidade de recombinação, e que gera a unidade melhorada. Então ele falou, não, eu vou dispensar a genealogia, mas quero que você me diz o valor de P. E o valor de P é só usar a regra. P igual a meio quando a unidade de seleção é igual à unidade de recombinação. E se utiliza todos os genótipos selecionados e não selecionados. Então você fez um ensaio, tinha 100 famílias, né? E você então selecionou a família 10, 20, 30, 40. Você vai recombinar a família 10, 20, 30, 40. E quem vai ser o pólen? O pólen vai ser das 100 famílias, ou seja, de selecionados e não selecionados. Então P igual a meio. Agora, se a unidade de seleção for também igual à unidade de recombinação, mas a população melhorada é originada pelos intercruzamentos entre apenas dos indivíduos selecionados, P igual a 1. Então, se você selecionou a família, identificou para selecionar a família 10, 20 e 30, plantou a família 10, 20 e 30, somente o pólen da 10, 20 e 30 contribui para a recombinação. E era semente remanescente. Você testou família de meio-irmão, está recombinando família de meio-irmão. Remanescente, mas está testando a mesma coisa. E o pólen, então, é só de selecionado. Então, você vai ganhar mais. O P vai valer 1. Se o pólen fosse de todo mundo, mas por que você faz um e faz o outro? Não é mais vantajoso ter P igual a 1? É lógico que é. Mas pode demandar você montar o experimento, ter que aguardar o resultado, para depois montar o lote de recombinação, né? No primeiro caso, você ganha menos, mas ganha no tempo. Pode ser que no tempo seja mais importante, né, do que, né, você esperar o resultado. E alguns casos em que a unidade de seleção é diferente da unidade de recombinação, então o P seu é igual a 2. Então, às vezes, você faz um ensaio de família de meio-irmão e vai recombinar sementes que você tinha de espigas, S1. Então, como você está testando a família de meio-irmão e está recombinando as famílias S1 correspondentes, você tem um P igual a 2. Né? Então, veja que isso é possível. Então, vamos tentar esclarecer. A ideia aqui é fazer vocês refletirem um pouco nessas expressões, tá certo? A gente usa rotineiramente, mas muitas vezes a gente não faz uma reflexão. Então, o que é o processo de seleção recorrente? É você ter uma população original. Normalmente você precisa ter informação dessa população. A genética fala, olha, para ter ganho, eu preciso ter informação. Eu preciso implementar um processo que conduz à variação da frequência gênica, né? Uma variação da frequência gênica e um efeito médio de substituição. Então, esse efeito, ele incide na variância aditiva. Como é que eu faço isso? Eu preciso conversar com essa população, eu faço uma amostragem, né, de famílias, ou do elemento 1, do elemento 2, de alelos, estruturo a população e vou fazer um ensaio em blocos ao acaso, em quadrado latino, em látice. Então, vou gerar essas informações X. São do ensaio ou da população? É a mesma coisa. Esse ensaio é uma forma estruturada da população, tanto é que seu modelo é aleatório. Toda informação que você gerar das amostras vão ser extrapolada para a população. Então existe a própria estatística que te permite isso, ou seja, você usar famílias para inferir sobre a população. A população está ali representada por as famílias.
E vocês, como geneticistas, sabem como. A média está representada, a variação está representada, só que ela está organizada. Aí você identifica os melhores e vai recombinar. Você identificou aqui, né, o 4, o tratamento 4, 10, a família 1, a família 2, você vai plantar, são os melhores. Aqui tem mistura, né? Você então vai colocar aqui uma mistura e vai fazer a recombinação. Pode ser dos selecionados, não selecionados. Então aqui vai depender. E você então passa a ter a sua população melhorada. Cumpriu-se então o ciclo da seleção recorrente. Então a gente tem que ver o que a genética propõe para fazer a predição. Como é que eu posso predizer o desempenho da população melhorada a partir da população original, né? Mas a partir de X, né? Que é igual a P, que eu tenho os dados numéricos. Então a primeira expressão de ganho é essa, né? Ou seja, a tentativa de predizer Y em função de atitudes que eu vou tomar na população humana, na população original, provocando variação em X. Então esse é o modelo. É um modelo extremamente interessante e ousado, né? Ou seja, eu quero, às vezes é muito simples a gente entender se eu tenho modelos de predição linear. Por exemplo, se eu colocar X, por exemplo, é adubo, 0, 20, 30, 40, e Y é produção, produziu 10 kg, 11 kg, 20 kg. É muito fácil imaginar uma regressão linear, onde eu tenho X conhecido, eu tenho Y conhecido, estabeleço a equação de regressão, né, linear, e eu testei 10, 20, 30, eu posso saber agora quanto é que vai dar de produção se eu colocar X igual a 11, igual a 18, igual a 25. Então eu posso conhecer Y se eu imaginar que vai ter um X desconhecido. Agora essa equação aqui é mais ousada. Eu estou relacionando aquilo que eu tenho atualmente, avaliando X, que são as minhas famílias, a minha população original sob a forma de família, vou praticar a variação até o indivíduo que produz 10, o outro 11, o outro 20, o outro 30. Estou vendo, né, o que está acontecendo naqueles indivíduos e quero predizer Y, mas algo que eu desconheço. Quero predizer o comportamento na parte genética. Mas eu não tenho um modelo em que eu conheço o Y. Eu imagino que vai existir um Y, um desempenho genético, e ele vai ser função. Então veja a ousadia dessa expressão que associa um valor genotípico desconhecido com o valor fenotípico que eu vou manipular. Vai ter ação do homem, do melhorista, para gerar esse valor. Então já é uma ousadia na própria natureza das variáveis. E uma outra ousadia é que esses X estão sendo medidos no experimento que estão fazendo hoje. E eu estou prevendo o Y em algo que vai acontecer no futuro. A população melhorada, eu vou fazer, vai existir depois de recombinado. Tá certo? Quando que eu vou fazer isso? Não sei. E onde que eu vou fazer isso? Não sei. Eu testei em viçosa, vou recombinar e depois vou gerar essa população melhorada. Geneticamente ela vai existir. Então é uma equação de regressão, de predição, mas também é uma equação de previsão. Tá certo? Vou predizer significa conhecer algo desconhecido. Tá certo? Então tem algo desconhecido, eu quero predizer. Eu tenho o fenótipo, eu quero predizer o genótipo atual, né? A sua altura é 1,70 m, mas geneticamente, seu potencial genético é mais ou menos dependendo da condição ambiental que você está. Então a previsão é uma habilidade. Então está incluído nessa expressão a habilidade de previsão, prever o futuro. E a previsão é interessante. Eu posso prever para essa população, posso prever para outra população, posso prever para essa estratégia, posso prever para outra estratégia. Então eu posso comparar e tomar decisão qual a melhor estratégia, qual a melhor população, né? Qual a característica que eu devo começar a enfatizar. Então essa habilidade de previsão é fundamental nessa forma. Mas aí o melhorista te dá uma outra expressão, tá certo? Não, esse aqui é um conceitual, mas eu vou passar para outra expressão, que depende, então, vou trazer aqui, substituir esse beta
por uma covariância dividido por variância, e essa nova expressão também permite eu obter ganhos, né? Saber quanto é que eu ganho. Então essa nova expressão é uma expressão que invoca um conhecimento de covariância entre parênteses. E essa covariância entre parênteses, porque você vai ter a população original e a população melhorada, vai ter o x e o y, é fácil imaginar que se estabeleceu aí uma relação de parentesco. Uma veio pela recombinação direta de mães, de filhos, de sobrinhos, tá certo? Então você tem esse conceito de genealogia, é fácil de ser observado. Então significa que eu preciso, essa fórmula de fácil conhecimento, de entendimento, porque eu preciso da variância aditiva de quem? É certo, eu preciso da variância aditiva da população. A população tem que, né, ser melhorada. Uma população, para ser identificar bom e ruim, tem que ter bom e ruim, tem que ter variância. Se todo mundo produzir 10, ou todo mundo produzir 100, eu não vou ter ganho nenhum. O que adianta a população é 100, se eu selecionar vai dar quanto? 100 também. Então o ganho é zero. Para ter ganho precisa ter 100, 20, 10, 20, 30, 40, então precisa ter variância. Então eu preciso ter variância, é fácil de entender isso, da população que eu estou trabalhando, e eu tenho que saber da minha estratégia. Qual que é a estratégia? Me diz a estratégia, me ilustra a estratégia, e eu vou dizer qual que é a relação de parentesco. E essa relação de parentesco, então eu tenho associação entre a população de trabalho e a população melhorada. Faz sentido, faz sentido. São os personagens que eu acho que faz sentido. Só que aí a gente troca, o grande pulo, ele troca esses dois coeficientes que demandam uma informação da população e uma informação da genealogia, nós vamos trocar por P sigma 2G. Por P sigma 2G. Por controle parental e por sigma 2G. O que é sigma 2G? Bom, não é a variância aditiva da população, mas é algo que vem de X, tá certo? A população X, aqui, quando ela é colocada sob a forma, né, de família, ela gera um sigma 2G. O que é sigma 2G? É a variância, é o componente de variância associado ao efeito aleatório. O que é o efeito aleatório? GI. O que é GI? É uma amostra da população. Que tipo de amostra você usou? Não sei. É meu irmão completo, é S1? Não sei. É sigma 2G. A estatística me dá esse sigma 2G. Representa você que tem que dizer que sigma 2G é igual ao quarto sigma 2A, ou metade sigma 2. Não, mas é o sigma 2G que vem da estatística. Eu posso usar esse valor. Mas o que é? É o sigma 2G da estatística. Mas não sei, bom, internamente, detalhe, refinamento, mas é só aí. Mas, e P? Bom, P é o que você praticou. Se eu juntar esse trem tudo, eu volto aqui. Uma informação de genealogia e uma informação de população. Eu troco essas duas informações por essas duas informações. Tá certo? E aí eu tenho uma outra fórmula bastante interessante, muito utilizada, que é o diferencial de seleção, o VP. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho melhor, fazer as simplificações, mas essa aqui é interessante, que eu tenho o diferencial de seleção, o que é? É a variação na população. Né? O P é um controle parental, me poupou de genealogia. Sigma 2G é a variância genética detectada no experimento. Sigma 2F do experimento. E até perguntei, e o Y? Eu não ganho de seleção, não tinha que ter o Y na história? Eu não vinha com o Y aqui, tá certo? Aqui o Y, o beta não estava na covariância de XY, tá certo? Aqui não depende do parentesco de XY. Aqui eu dependo do diferencial de seleção em X, do controle parental. E o controle parental é uma tabela lá, que está escrito. Se você fizer isso, P igual a meio. Se você fizer isso, P igual a 1. Então, eu esqueci até do Y. Sigma 2G é do X do experimento. Variância fenotípica é do X do experimento. Mas esse P aqui está nos bastidores do Y. Mas você não percebe ele na forma. Então, veja que é muito interessante, e eu convido a vocês a refletir na forma como a gente estima ganho de seleção, que é um instrumento fundamental da genética. Né? E a que horas está envolvido o conceito de genética quantitativa, está envolvido conceitos de genealogia,
está envolvida a atitude do melhoramento no meio desse P, está envolvida a estatística por meio do sigma 2G, e você então pode percorrer qualquer caminho que ele te conduza a dizer o que é o ganho de seleção, sob diferentes óticas. E você tem fórmula para te dar o ganho de seleção. E você vai, no final, né, nós vamos chegar que o ganho de seleção é igual a delta alfa, genérica quantitativa. Ou você pode ir para o ganho de seleção para melhorice estatística, que a gente chama o conceito, né, biométrico, que vai depender de quê? Nós vamos ver intensidade de seleção, controle parental, acurácia e variabilidade genética. Tá certo? Então nós podemos usar e abusar das diferentes formas de ver para que então a gente possa decidir como ganhar mais. Mudando o controle parental significa mudar a genealogia. A intensidade de seleção significa como proceder. A acurácia do processo, a acurácia é a habilidade nossa de predizer o valor genotípico por meio do valor fenotípico. E essencialmente da variabilidade genética. Detectável. Não é variabilidade genética, é variabilidade genética detectável aqui nessa unidade de teste. Então, se eu testei família de meio-irmão, eu tenho sigma 2G detectável, um quarto da variância aditiva. Ah, não tem essa variância. Então, significa que eu não tenho ganho da população? Pô, se você mudar essa variância, como é que eu mudo essa variância? É variância detectável. Sigma 2G é variância detectável. Isso aqui é a variância da população que existe. Entre essa e aqui a detecto, eu posso detectar, ela pode ser 100, mas eu posso perceber apenas um quarto, apenas 25. Se ela é 1000, eu percebo 250, é grande. Mas se ela é igual a 4, eu só percebo 1, pode ser muito pequeno. Então veja que os personagens, as fórmulas precisam ser entendidas, mas os personagens precisam ser entendidos. E isso que dá habilidade para você então imaginar o que deve fazer e como usar esses conhecimentos. Pois bem. Bom, essas expressões, né, são interessantes e ela então, né, se você considerar essa forma original, né, a partir dessa fórmula original, você chegou a uma outra expressão, né, mas com um caminho que a gente trilhou aqui. É interessante, né, passar de uma para outra, porque a gente vai envolver personagens e conhecimentos diferentes. Então, alguns pesquisadores contribuíram bem, né, para a passagem dessa expressão, né, y menos y barra igual a beta x menos x barra por outras expressões. Vocês vão ouvir outra expressão. Você pode, né, imaginar que aqui é o diferencial de seleção. Aqui em cima deveria ser a covariância entre x e y sobre a variância fenotípica. Então, essa covariância de x e y, nós trocamos ela no slide anterior por P sigma 2G. Né? Essa é a proposta de Eberhard, que não vamos ver para frente. Mas nós devemos considerar aqui uma outra proposta. Ao invés de substituir por P sigma 2G, eu posso substituir por θ sigma 2A. Né? Essa aqui, sigma 2A, é a variância aditiva na população. Então, eu estou remetendo na população. Então, esse aqui é um algoritmo proposto pelo professor Venkowski em 1987. E esse θ é um coeficiente de passagem, de trilha, que ele demanda genealogia. Então, você me explica aqui como é que você vai passar da população para a população melhorada. Né? Então, aqui você tem a população, que você representou, por exemplo, por família de meio-irmão, você pegou indivíduos, acasalou com pólen da população, tem aqui a unidade de teste, que é uma representação da minha população,
E aí você, com base nesse teste, você aponta as melhores famílias, pega semente remanescente, recombina, tem unidade de recombinação, que envolve somente os selecionados. Aqui nós estamos representando pólen de todo mundo, tá certo? Então, o outro genitor aqui é desconhecido, envolve selecionado e não selecionado, e tem aqui a população melhorada. Então, para você saber sair de X e chegar até Y, você tem passagem. A essa passagem, né, Venkovsky, ele determina esse coeficiente θ. O coeficiente θ expressa a relação de parentesco entre a progênie e a descendência, que quando obtido por cruzamento é igual a meio, e quando obtido por autovecundação por propagação vegetativa igual a 1. Então ele fala que aqui é meio vezes meio vezes meio, 1/8. Então o ganho de seleção é 1/8, né, de σ2A. Então ele remete aqui, você não precisa, de certa forma, você precisa conhecer a genealogia, mas não precisa conhecer o controle parental. Você precisa conhecer essa passagem. Essa passagem demanda você, e você invoca aqui, então, a genealogia, mas não necessariamente coeficiente parentesco, nas propriedades de coeficiente parentesco, apenas um algoritmo que sai no 2RXY e a variância aditiva da população. Então essa é a proposta do Venkovsky, né? Então veja que nós estamos envolvendo um conhecimento lá da população, tem que saber da população, e a genealogia para saber o tempo. A expressão do Eberhard-Russell troca aquela covariância por P σ2G. Não é a proposta do Venkovsky que trocou por P σ2A. Isso aqui depende então da passagem visualizada de uma genealogia, e depende de σ2A, que é a variância aditiva da população. Aqui ele troca por P, que é uma regra. Você não vai ver nenhuma genealogia, é uma regra. E σ2G não é a variância aditiva da população, é a variância genotípica detectada no seu experimento, que é o componente de variância associado ao efeito aleatório, vem da estatística. Tá certo? Esse junto retorna. O original era você trabalhar com 2RXY σ2A. Você pode trocar pela proposta de Venkovsky ou trocar pela proposta de Eberhard. Então, o σ2G é a variância genética estimada entre as unidades de teste. É estimada. Que no exemplo de família de meu irmão equivale a 1/4 σ2A. Aí sim, mas aqui eu preciso, da teoria de covariância entre famílias, entre aparentados. σ2F é a variância fenotípica na unidade de teste. Então, o ganho de seleção, no caso, se eu trocar aqui, né? Digamos que se eu trocasse aqui, eu ia trocar por P, pensando que eu vou recombinar selecionado, não selecionado. σ2G, família de meio irmão, vai dar 1/4. Então, eu estou trocando, isso aqui vai dar 1/8 σ2A. Para o Venkovsky, o θ já era 1/8 de σ2A. Aqui, o P é meio, vezes o σ2G, 1/4 de σ2A. Ou seja, as duas expressões são equivalentes, mas são filosoficamente diferentes, né? Então você vai abrir um livro, vai encontrar um valor, né? E vai encontrar uma expressão e outra expressão. E muito cuidado, porque um usa σ2A, o outro usa σ2G. Mas não é a mesma coisa? Não, não é. Não é. Tá certo? E a gente então precisa entender o que é, tá certo? Como que é, o que é σ2A, refere-se à população, σ2G refere-se à amostra, mas a amostra não é a população, não. A amostra é uma população estruturada. A população estruturada, ela tem 2 variâncias genéticas, uma entre e uma dentro. A população tem a variância aditiva, σ2A. E a amostra do seu experimento?
tem o sigma 2A particionando, organizando. Tem a variação entre e a variação dentro. Entre 1/4 sigma 2A, dentro é 3/4. 3/4 também existe, só que está dentro. Então veja que a gente, às vezes, é muito comum lidar sobre genética, mas pouco comum convidar a uma reflexão. Então, está aqui, a gente acaba sentindo melhor naquilo que a gente está fazendo, quando a gente pensa e reflete um pouco nessas expressões. Lembrando que, de fato, uma maneira de predizer o ganho de seleção é por essa teoria de regressão, né? Que obviamente depende dessa covariância sobre a variância fenotípica, e aí então você precisa estabelecer uma genealogia e precisa saber sobre teoria de covariância entre parênteses, que é 2RXY, sigma 2A, mais U de XY, sigma 2D. E você tem que saber calcular R de XY. Então, R de XY passa a ser o valor desconhecido. Então, veja aqui, X, neste caso, nós vamos representar aqui, e Y é filho da população, né, e a geração recombinante. Então, vou representar R de XY, né? Vai ser R de X com Y, que é a população, com o material recombinante. Então, você vai dizer que isso aqui é metade de R de X com a população, mais R de X com indivíduos envolvidos na recombinação. Que é não aparentado, vai dar metade de R de X com R, ou metade de R X. X, nesse caso, é descendente da população que você está melhorando e macho dessa mesma população desconhecido. E X também, da população e machos. Então, isso aqui vai ser dado por metade de 1/4 de R de P com P, mais R de P com a população, mais R da população com os genitores masculinos, e assim vai, né? Considerando, então, isso desprezível, você chega à conclusão que esse R de XY é igual a 1/8 de RP com P. Mais R de P com P é metade de 1 mais F de P. Considerando a F de P não endogâmico, vai dar 1/16. Então, essa covariância que estabelece entre o X e Y é igual a 2 vezes esse parentesco, que é 1/16, sigma 2A, que é igual a 1/8 sigma 2A, A maiúsculo, A minúsculo, do jeito que vocês quiserem. Então, o que a gente quer dizer é que seria difícil a gente predizer ganho de seleção e dizer que existe essa relação linear, que é a base, e que você vai precisar calcular o coeficiente de parentesco. E veja que eu usei aqui uma série de propriedades para parentesco, tive que deduzir, ou vou lá e copio, né? Às vezes é fácil você ir numa tabela de um livro e simplesmente acreditar que esse 2RXY, ou RXY, é igual a 1/16. Então você tem que conhecer de genealogia, de parentesco, e saber, olha, então o ganho de seleção é igual a esse. Mas você pode ter esse mesmo valor usando, né, para achar esse 1/8, θ sigma 2A, proposto aí por Venkov, ou P sigma 2G, proposto por Eberhard, né? Então, às vezes é mais simples, é de um vocabulário de maior conhecimento entre os melhoristas e facilmente estabelecido. Bom, você vai estimar ganho de seleção. Como nós já falamos,
o ganho de seleção, ele depende de alguns fatores, como variabilidade, intensidade e tudo mais. E ele vai predizer o desempenho da população melhorada. E a população melhorada que ainda vai existir. Se ela ainda vai existir, mas qual a utilidade disso? Bom, utilidade para você comparar respostas previstas por diferentes métodos. Respostas previstas para ciclos futuros de seleção recorrente. Para você fazer uma reflexão de como melhorar a sua estratégia, a sua ênfase, o seu investimento de recursos, definir quais as características que você vai priorizar. Então, por isso que a gente calcula o ganho de seleção. Né? Mesmo que, vou ganhar 10. Mas será que eu vou ganhar 10 mesmo? Bom, certamente se está dizendo que você vai ganhar 10 se você melhorar a população A e vai ganhar 20 se você melhorar a população B, você vai ter que investir na população B. Lá vai te dar mais ganho. Mas o 10 não vai ser 10 e nem o 20 vai ser 20, mas certamente o 20 vai ser maior que 10. Então você tem informações para tomada de decisão. Isso é importante. Bom, o ganho de seleção, ele depende de um fator que a gente vai trabalhar aqui também. Né? Você vai pensar que para ganhar a seleção, uma das providências é ter o diferencial de seleção. O diferencial de seleção, nós imaginamos que existe aqui a sua população, a população de interesse, a P0, e ela tem uma distribuição, uma característica quantitativa, tem uma distribuição normalmente contínua, né? Vamos pensar aqui na média x0, e você vai então praticar a seleção. Né? E ao praticar a seleção, você vai ter aqui um ponto de truncamento. Né? Vamos pensar num ponto de truncamento. A média da produção é igual a 10 kg, variando aí de 2 até 18, e você vai selecionar acima de 16. Então você estabelece aqui um ponto de truncamento. E a partir do ponto de truncamento você tem essa área, né, que representa aí a sua porcentagem de selecionados. Quanto você está selecionando. E esse selecionado gera então uma nova média. Né? E essa nova média, você passou, digamos que a média aqui fosse 10, e aqui a média dos selecionados vai ser igual a 12, porque você fez um ponto de truncamento, a seleção truncada. Né? Então existe aqui, você praticou o diferencial de seleção, essa curva tem uma variabilidade, e você tem uma informação adicional, né? Que esse valor de Z, né? Corresponde ao ponto de truncamento, abscissa no ponto de truncamento. Você pode projetar esse valor de Z. Sob essa área, demonstra-se que essa relação é verdadeira. Então, esse diferencial de seleção sob a variação fenotípica, ele pode ser transformado em I. E, nessa razão, é denominada como sendo a sua intensidade de seleção. Ela também é dada por Z, que é a abscissa, a altura da coordenada no ponto de truncamento, tá certo? E P, aqui no E de controle parental, é a porcentagem de seleção. Então existe essa expressão que é bastante utilizada, bastante útil. Quem quiser deduzir essa expressão, a gente vai recomendar, né, esse livro de genética quantitativa, que trata de distribuições truncadas. E lá você vai ter um esclarecimento de como passar, né, desse diferencial de seleção, de propriedades de curva normal, propriedades de curva normal após truncamento, e essa relação você vai deduzir, vai entender lá. E ela é útil no melhoramento, porque você, então,
que tem a fórmula de ganho de seleção sumarizada como sendo diferencial de seleção. Aqui nós podemos pegar esse diferencial, dividir e multiplicar pela variação fenotípica. E aqui então nós temos aqui o conceito da intensidade de seleção, né? Se você trouxer a herdabilidade como sendo a variância genotípica sobre a variância fenotípica, corta esse desvio padrão fenotípico com essa variância, então você gera essa fórmula, né? E essa fórmula aqui é bastante interessante, é bastante prática. Se você quiser também incorporar, você pode dividir aqui pelo número de anos por ciclo. Então, de certa forma, a gente trabalha com essa expressão, e se alguém te perguntar sobre como obter ganho de seleção, você pode apontar essas 4 grandes forças. Você tem que arrumar formas de aumentar a acurácia seletiva, né? Então, é a sua heredabilidade. A heredabilidade vai depender da estratégia de seleção, de como minimizar os efeitos ambientais, experimentos bem conduzidos, né? Ter zelos bem estabelecido, com o número de repetições, o tamanho de parcela adequada. Então, tudo essa acurácia que é importante. Nós precisamos de um outro fator, que é o controle parental. O controle parental é a forma como você testa e recombina, né? Então, às vezes, priorizando apenas um sexo ou os 2 sexos, trabalhando com unidade diferente. Então, você tem um controle parental, segundo Eberhard, valendo meio, 1 e 2. Estratégias para diminuir o tempo, se você tiver possibilidade de plantar 2 vezes, 3 anos, 3 vezes por ano, usar casa de vegetação, avançar ciclos, certamente o seu ganho anual vai ser maior. Você precisa de variabilidade genética, né? Mesmo que seja uma fração da variância aditiva da população, você precisa ter a habilidade de enxergar as diferenças. Então você tem que pensar se quer enxergar diferenças entre meio-irmãos, se quer enxergar diferenças entre irmãos completos, tem diferença, né? Numa mesma população, se você derivar a família de meio-irmão, você está se propondo enxergar apenas 1/4 da variância aditiva. Se você derivar a família de irmão completo, você está ampliando a sua capacidade de distinguir 2 genótipos. Você tem que decidir. É melhor, então, família de irmão completo? Bom, depende. Família de irmão completo significa que você tem que ir a campo, escolher pares, cobrir espiga, cobrir pendão, polinizar, ao passo que famílias de meio-irmão é coisa simples, deixa polinizar uma casa, você vai lá e colhe as espigas assim, com menor trabalho. E algo que a gente está enfatizando no slide anterior e agora é essa intensidade de seleção, né? E muitas vezes, né, a gente quis realçar essa relação. E é um termo que faz parte do vocabulário do melhoramento, apesar de que alguns utilizam errado, confundem intensidade de seleção com porcentagem de seleção. Então, às vezes, o indivíduo escreve, olha, nesse trabalho foi utilizado uma intensidade de seleção de 20%. Isso não faz muito sentido, tá certo? Então, se você faz intensidade de seleção, não. Quanto mais, né, se eu selecionar 20%, a intensidade de seleção ela é menor do que se eu selecionar 1%. Então, intensidade, a gente dá o sentido de que a intensidade de seleção foi maior. Então, significa que você selecionou menos. Então, quanto mais a porcentagem selecionada, tá certo? Quanto maior a porcentagem, menor é. Se você selecionar, por exemplo, 20%, a intensidade de seleção está correta. Ó, pratiquei intensidade de seleção de 1,40. Tá certo? Pratiquei intensidade de seleção de 2,66. Então é fácil de ver que você foi mais intenso em 2,66 do que 1,40. Né? Mas significa que a porcentagem de seleção
com 2,66 foi mais rigorosa. Você tomou apenas 1% dos possíveis a ser selecionados. Para ser 1,40, você tomou 20%. Então você foi mais brando. Então, apesar das pessoas entenderem o que é intensidade e o que é porcentagem de seleção, acaba na hora de escrever tornando uma coisa sinônimo da outra, mas uma coisa é inversamente proporcional à outra. Quanto maior a porcentagem de selecionados, menor é a intensidade de seleção. Então, se eu quero ter mais intensidade de seleção, menos porcentagem de seleção eu devo praticar. E isso aumenta o ganho. Bom, então significa que eu devo ser muito rigoroso para ter ganho, sim, mas tem consequência. Se o número de seleção for muito pequena e a recomendação for muito pequena, você faz com que o tamanho efetivo para a próxima geração seja reduzido. E, consequentemente, você pode ganhar muito a curto prazo e, a partir daí, você não tem mais variabilidade e, consequentemente, novas combinações não se manifestarão pela baixa variabilidade pós-recombinação e você, então, atingiu um platô e nada pode ser feito naquela população que você, apressadamente, por uma intensidade maior, quis obter mais ganho. Então tem que ter uma ponderação, praticar uma intensidade que te promova um deslocamento satisfatório e que você preserve variabilidade. A variabilidade é importante. Ter representantes diferentes na sua população significa que você vai dar chance de cruzamentos diferentes e permitir que a meiose, as permutas, incidas no seu sistema de acasalamento e a variabilidade, novas combinações vão aparecer e você vai se beneficiar com os transgressivos, aqueles que vão estar além ou aquém dos limites estabelecidos pelos indivíduos na população genitora. Então é muito importante que se preserve essa variabilidade, porque ela vai ser útil para você. Então aqui nós estamos ilustrando, porcentagem de selecionados e aqui a intensidade de seleção. Quanto menor a porcentagem de selecionado, maior é a intensidade de seleção. E cuidado ao falar, ao escrever sobre esses dois termos. São termos que não são sinônimos, muito pelo contrário. Um é inversamente proporcional ao outro. E você tem que lembrar também para se ter ganho de seleção, sobre o controle parental. Nós já falamos que assume, como Eberhard, em 1970 propôs, valores igual a meio, valor igual a 1 e valor igual a 2. Então, o meio é uma maneira rápida de ganhar, às vezes você ganha no tempo, porque sem esperar o resultado você já começa a acelerar o processo de recombinação e não se importa de que a polinização está envolvendo não selecionados. E às vezes você tem um zelo maior, você quer ganhar mais, mas aí você pode recorrer ao tempo, você pode recorrer ao espaço. Um pouquinho depois do tempo, você monta o experimento, depois, com intervalo aí de, 30 dias, 60 dias, você monta um lote de recombinação. De forma que você, na mesma safra, você garante aí que você vai testar e recombinar. Então, você tem pontos importantes que você tem que considerar, que são recomendações de melhoramento, sempre mantém estoque, sementes originais dos ciclos intermediários, para que depois você possa ter uma visão global daquilo, da dinâmica, do caminho, da trajetória do seu melhoramento. Então você vai ter no ciclo 0, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. Então é importante que você tenha toda essa história para depois você, no mesmo tempo, numa mesma região, avaliar tudo e sob as mesmas condições ambientais perceber o seu avanço, o que aconteceu,
se houve alguma deficiência, se parou de ter ganhos, aí você tem uma visão global da sua trajetória em termos de melhoramento. A recomendação tem que ser muito bem feita, né? A gente às vezes recomendar de 1, 2, 3 vezes antes de você estar armazenando esses estoques, e sempre estar pensando nesse tamanho efetivo da população de recomendação. Está muito atrelado àquilo que nós já falamos sobre a porcentagem selecionada, a intensidade de seleção, né? Então, o tamanho efetivo da população de recomendação, né, você tem que garantir uma representatividade. Aí, às vezes, tem alguns números, no mínimo 30%, 25%, alguma coisa nesse sentido. Como melhorar a eficiência da seleção, nós já falamos, apenas, né, fazendo aí um fecho, dizer que temos fatores importantes, né? Pelo menos 4 fatores. E desses fatores derivam outros, né? O controle parental, que é o controle de seleção, é propriamente a sua genealogia, a sua estratégia de seleção. É importante que você planeje. A intensidade de seleção, que representa aí, está relacionado com a porcentagem de selecionados. Tem que ter a preocupação sobre o tamanho efetivo, senão você reduz a variabilidade e os ganhos posteriores não serão satisfatórios. A variância genética que você explora, que depende do tipo de progênio, do delineamento genético que você está variando, que é o sigmoide 2G, a variabilidade detectável, ela depende do tipo de família, mas ela representa, se ela vai ser estimada, né, a estatística dá uma estimativa de sigma 2G. É o quadrado médio do tratamento menos o quadrado médio do resíduo dividido por R. Essa expressão já representa muita coisa. Tem que ser o resíduo bem estabelecido, né? Não pode ser experimento mal conduzido, em que o resíduo está inflacionado, o número de repetição adequada, né? E aí tem que ver o terreno, disponibilidade de terreno, a homogeneidade dentro do bloco, tá certo? Então existe uma série de questões relativas à experimentação, o Y, que é o número o tempo, né? Se vai usar seleção precoce, né? Plantios da mesma safra, e, né, essa heredabilidade, esse H, né, ou a variância fenotípica, que vai junto com a variância genética, definir esse H, que reflete aí a acurácia, né? E nessa acurácia a gente tem que investir nesse processo ser mais acurado possível. E nesse caso, pensa-se simultaneamente no numerador e denominador. Alta variabilidade genética associada com baixa variabilidade fenotípica. Então, ampliar a sua capacidade de enxergar diferenças genotípicas e reduzir os efeitos perturbadores, causados aí principalmente pelo ambiente. Como avaliar a resposta? Isso aí é uma questão que a gente coloca, principalmente quando o programa de melhoramento já tem uma história, né? É muito comum nós termos um tema dentro da área biométrica, que é o ganho genético e ambiental, esse balanço desse ganho. Que com o passar do tempo você tem o ciclo 0, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, você pode contar a história do seu programa, né? E certamente, para contar essa história, as populações elas podem ter melhor desempenho por 2 causas. Porque o seu programa de melhoramento foi efetivo, que você tem melhores genótipos, ou às vezes porque as tecnologias estão sendo melhores, né? Às vezes você tem métodos mais eficientes de controle de praga, de controle de doença. Então, o avanço na produtividade das populações ela tem que ser atribuída a causas genéticas e a causas não genéticas. Às vezes as mudanças climáticas prejudicam, ou os níveis tecnológicos beneficiam,
Então o fato é que você pode ter um saldo, um balanço entre o que você tinha originalmente e o que você vai ganhar, né? E você tem que fazer experimentos que permitam você mensurar para ter uma crítica das estratégias adotadas. Muitas vezes depende até de questões políticas ou dos próprios propósitos. No começo do programa de melhoramento, você pode estar enfatizando aumento do rendimento, aumentar a produção. Posteriormente, você pode estar não mais preocupado com o aumento da produção, mas com o aumento da qualidade, porque por questões políticas, às vezes, alguma qualidade, o teor proteico, a quantidade de óleo, tá certo? Alguma coisa está sendo mais valorizada que outra. Às vezes você melhorou, mas não necessariamente não dá mais ênfase a uma característica principal. Então existe uma série de considerações, mas o fato é que se você tiver vários ciclos, você pode simplesmente comparar o ciclo original com o ciclo final, né? E se você começou com 5 mil quilos, tem 10 mil quilos, né? Você pode então dizer que você tem um ganho anual de 1.000 quilos. Mas é uma maneira simplista, tem que considerar aqui vários aspectos relativo a ganhos brutos, ganhos genéticos, ganhos não genéticos. Então, montaria experimentos envolvendo, inclusive, testemunhas comuns para que você possa fazer essa avaliação do ganho genético e ganho ambiental, né? E algumas vezes você tem no ciclo 0 5 mil quilos e outras vezes você tem um desempenho final de 5 mil quilos. Se você apenas considerar esses dois pontos, o ganho é zero, mas pode ser que você tenha passado de 5 mil, aumentado, diminuído, aumentado, diminuindo, por alguma coisa, às vezes, essa diferença de 2 pontos apenas não é tão justa. Então, comparar apenas o ponto final com o ponto inicial, seja ele bruto, seja ele em porcentagem, né, a gente às vezes não acha justo. Então, às vezes é necessário você pensar num ponto inicial, mas também todos os pontos intermediários entre o ponto final e inicial. Então, se você tiver informação de vários ciclos, talvez o mais apropriado é ajustar uma regressão linear e ver esse beta que representa o quanto que você melhorou na sua produção com a variação de uma unidade, de um ciclo, né? Então, as questões aqui é por ciclo. Em um ciclo, quanto é que você ganhou? Então, estimativas comparativas via regressão são mais adequadas do que confrontar apenas a média do último ciclo com a média original, né? E a gente tem bastante trabalhos, seja em culturas alógomas e culturas autógonas. É muito comum em empresas, depois de 5, 10, 20 anos, fazer um balanço, uma reflexão, e às vezes você tem ciclos, períodos, na década tal o ganho foi mais expressivo, na outra década menos expressivo, mas aí você vai ter um retrato da dinâmica do seu programa de melhoramento. Às vezes a década tal era a década da produtividade, a segunda década deu ênfase à tolerância, à seca, à qualidade. Então você tem um retrato e você pode associar fatores que influenciaram naquela sua trajetória de ganho. Mas é muito importante que no final de um período você saiba avaliar e ter uma visão global daquilo que você ganhou. Bom, basicamente era isso que nós gostaríamos de apresentar nesse momento. E numa próxima conversa nós vamos então enfatizar o ganho para estratégias específicas, né? Enfatizamos seleção massal, espiga por fileira e assim por diante. Eu agradeço a atenção de todos e em breve a gente vai estar conversando. Muito obrigado, até lá.